Nossa próxima palestra é Da Ideia à Mídia, o impacto da assessoria de imprensa em projetos culturais, com Sérgio Mádio, que já está aqui, mestre em comunicação pela UNB, jornalista, diretor de teatro, dramaturgo, roteirista. Gente, só passa gente por aqui. Filé. Passou por redações do Correio Brasiliense, Correio da Bahia. Quando falo em Bahia, eu tremo. Eu sou completamente apaixonada pela Bahia. Metrópolis, onde é colunista, escritor premiado com o Jabuti por Conversa de Cafetina, editada em 2010. Chefiou a assessoria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF, 2020-2022. Acho que já sob o Bartolomeu, né, que esteve aqui conosco ontem, né? E coordenou assessorias de comunicação de projetos culturais diversos. Com vocês, Sérgio Mádio. Bom dia, né? Porque não almoçamos. Obrigado, Jô. Obrigado. Oi, gente. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite da Jô. Eu sou baiano, né? Então, assim, e sou do axé também. Então, toda a minha... Então, é muito especial estar aqui com essa energia com vocês. Vamos falar sobre esse tema da assessoria de imprensa. E foi muito interessante conversar isso depois da palestra da Sheila. Porque falar de assessoria de imprensa hoje, em 2025, não é a mesma coisa do que falar quando eu comecei a fazer assessoria lá ali na virada do século, né, do século passado. Por quê? Houve uma explosão na comunicação. A comunicação mudou. Nós estamos vivendo uma revolução, vivemos uma revolução tecnológica no século XXI, todos vocês sabem. E essa comunicação, ela deixou de ser uma comunicação que estava situada num território de poder, onde nós tínhamos, né, circularmente aí, a grande imprensa, a mídia tradicional, determinando o que era pautado na sociedade. As pessoas não tinham vozes nas suas comunidades, mas as vozes não eram visíveis, não eram ouvidas, porque nós tínhamos esse grande centralizador de comunicação, que eram os jornais, os meios de comunicação tradicionais, os meios de comunicação de massa. Esses meios é que determinavam e pautavam, inclusive, a cultura, né? O que seria visto, o que merecia ser noticiado, a partir de critérios de uma redação de jornal que era formada, sobretudo, ali na maioria de pessoas brancas e de homens, né? Então, eu estive no Correio da Bahia, em Salvador. Eu nasci no bairro da Liberdade. Não sei se todo mundo conhece Salvador. A Liberdade tem maioria negra. Eu acho que ainda é o bairro de maior concentração negra do Brasil. Então, ali na Liberdade, a gente era uma minoria, né, fenótipa, e eu convivi com grandes maiorias de pessoas negras na minha vida. No entanto, à medida que eu fui, digamos assim, tendo uma ascensão social por meio da educação, né, essa presença negra foi rareando. Então, assim, já na entrada da universidade, até ali o segundo grau, já tinha um grande filtro, porque eu estudei na Escola Técnica Federal da Bahia, que naquela época você tinha que fazer um vestibular para entrar, você tinha uma educação integral, você recebia uma bolsa. Então, o ensino era um ensino de ponta. Então, muita gente da classe média alta se preparava para entrar na escola técnica, mas não para seguir uma carreira técnica, apenas para se preparar para o vestibular. E uma maioria que vinha de escola pública, era uma escola pública boa, ali nos anos 80, ainda 80, você conseguia entrar e você seguia, geralmente, o caminho técnico, e não ia para a universidade, porque naquela época
a universidade ela era toda concentrada nos turnos matutino e vespertino, onde você não tinha condições de trabalhar. Você tinha que fazer a opção de estudos. Então, eu vim da escola técnica, fui escola pública, fui para a escola técnica, fui para a Universidade Federal da Bahia, depois de trabalhar um tempo, fazer uma poupança assim, para poder estudar. Fui fazer jornalismo, e aí foi rareando a presença negra. Quando eu cheguei na redação do Correio da Bahia, em Salvador, pouquíssimos negros já. Você contava ali muitos poucos negros formados como jornalistas. Você tinha negros ali na diagramação, no design, mas você não tinha muito como jornalistas. E aí quem pautava tudo isso eram essas pessoas que viviam em Salvador, geralmente em bairros de classe média. Você não estava vivendo no subúrbio, você não estava vendo o que estava acontecendo lá. Então o jornal refletia o que aquelas pessoas ali viviam. Era um jornal que acabava sendo, se não houvesse um desafio interno nosso, ele acabava sendo um retrato, um espelho da vida de quem estava lá. Quando eu cheguei no Correio da Brasiliense aqui, e eu fui para a cultura, eu já vinha da cultura, então era assim, inacreditável que não se noticiava nada que acontecia fora do plano piloto. E quando chegavam os releases dos assessores, aquilo não tinha interesse do Correio, porque o Correio, naquele período ali, sobretudo, ele estava muito preso às assinaturas e vendas de bancas, e isso acontecia no plano piloto. Então, não havia interesse do Correio divulgar espetáculos ou shows que aconteciam fora do plano, porque defendia-se ali, pela prática, que nenhum morador do plano pegaria um carro e iria ver um show na Ceilândia. O pessoal da Ceilândia que viria para o centro. Então, veja bem que tudo isso explodiu com as redes sociais. As redes sociais, elas deram vozes às comunidades, deram vozes aos grupos. Essa contracomunicação, né, alterou completamente a função do assessor de imprensa. Né? O assessor de imprensa, ele hoje, sobretudo agora, digamos aí, nos últimos 15, 20 anos, ele não pode ser mais um profissional que chega no final do processo para divulgar. Ele precisa estar desde o início do processo e ele precisa ser pensado no projeto que você escreve, numa Lei Rouanet, ou num FAC, ou na LIC, desde o início, não só como um assessor, mas como uma equipe de comunicação. Eu tenho que pensar um projeto pensando numa equipe de comunicação, porque nós estamos num país, o mundo está vivendo uma guerra de narrativas, todos nós convivemos e passamos isso na pele, né? Então você vê, acontece um fato aí, essa mega operação que foi uma chacina. Existe um grupo trabalhando essa comunicação como se fosse um feito que vai resolver o problema do Comando Vermelho e resolver o problema do Rio de Janeiro. Existe um grupo que mostra que não, que, na verdade, né, essa matança que teve pode ter envolvido pessoas que não necessariamente eram inocentes, mas que poderiam passar por um processo, porque nós não temos pena de morte, temos um processo judicial onde cada um tem o direito de se defender. Elas foram eliminadas desse processo. Então, essa guerra de narrativa que nós temos, né, todos nós agora podemos construir as narrativas. E é muito importante que esse assessor de imprensa que entra no projeto, ele compreenda exatamente que projeto é esse, qual é o pertencimento desse projeto, quais são as fases desse projeto, né, onde esse projeto vai se inserir, qual é o público-alvo. Na verdade, essa história de público-alvo, a gente sabe que hoje são multipúblicos, porque os projetos, eles, raramente hoje você consegue fazer um projeto focado apenas numa relação de público e plateia,
como a Sheila falou, você tem contrapartidas sociais, você tem, às vezes, um projeto que visita escolas, um projeto que traz professores e arte-educadores para as oficinas, ou seja, você está mudando aí os públicos. Você tem um público presencial, você tem um público online que sai do presencial, você pode atingir pessoas do Brasil inteiro. Então, o assessor precisa compreender essa faixa que o projeto ele vai trabalhar. E aí é muito importante que, desde o início, quando você for fazer um projeto, você imagine que equipe você vai precisar. Eu acabei de sair agora de uma coordenação do Movimento Internacional de Dança, que foi um projeto que aconteceu aqui em Brasília, no CCBB, aqui na 508, no Complexo Cultural de Samambaia, no Complexo Cultural de Planaltina, na Ceilândia, no Centro de Dança, ou seja, multi-espaços físicos, com grupos diferentes, com ações diferentes. Então, você tinha espetáculos internacionais, nacionais e locais. Você tinha apresentações na rua, ou seja, era um projeto, era um festival. Então, ele tem muitas camadas. Nós tínhamos uma equipe que foi planejada na concepção do projeto de comunicação, que tinha um coordenador de comunicação, que era eu, uma assessora de imprensa, que tinha dentro dela uma equipe, que era um auxiliar de comunicação e 2 estagiários. Você tinha uma coordenadora, gestora de redes sociais, que dentro da equipe dela tinha dois comunicadores que faziam captação de cobertura, um editor de vídeo nas redes sociais, e você tinha uma responsável pelo tráfego pago. Depois a gente pode até falar sobre isso. Depois nós tínhamos 2 produtores de conteúdo para o site, que ia transformar todas as informações do espetáculo em informações para o site. Nós tínhamos uma equipe de fotografia formada por 3 pessoas, tínhamos uma designer e é isso. Acho que, peraí, deixa eu ver se tem mais alguém. Bom, uma equipe gigante. Como essa equipe aconteceu? Porque houve o quê? Um planejamento. Houve lá, quem foi escrever o projeto, já me consultando, me pediu que eu fizesse um extrato do que precisava. Ou seja, eu, como profissional de comunicação, entrei numa fase de elaboração. Fui consultado na elaboração. Por quê? O produtor sabia que, se não fizesse planilhasse essas rubricas de comunicação, ele ia ter um problema lá na frente, porque ele não ia ter como contratar essas pessoas, e uma única pessoa de assessoria não daria conta. Então, eu entrei nisso, numa consultoria. Geralmente, essas consultorias não são pagas, não é isso, Sheila? Ali você vai acreditando no projeto da pessoa, você embarca nisso, se der certo, você está contratado, se não der, ok, faz parte, você assume esse risco. Então, isso foi fundamental, né? Eu também forneci para esse produtor um plano de comunicação, pequeno, mas um plano. Por quê? O assessor de imprensa tem que ter um plano de comunicação. Ele não pode chutar o que vai acontecer, trabalhar sem, como eu falei, sem entender a mecânica do projeto. Porque o projeto tem as suas nuances. Então, um projeto de uma comunidade tradicional, por exemplo, né, que é um projeto que tem, muitas vezes, um pertencimento, tem, com certeza, um pertencimento com a comunidade muito grande. É preciso que... E tem todo um linguajar, tem toda uma relação, que a gente sabe que, infelizmente, tem com a intolerância religiosa, tem uma relação que o projeto quer, a partir dessa vivência cultural, vencer isso. Então, o assessor, ele precisa compreender isso. Ele precisa entender esse lugar que ele está. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter acesso ao projeto. Geralmente o projeto, eu peço como assessor de imprensa o projeto para ler. Leio o projeto inteiro. E aí eu vou planejar. Olha, isso aqui, eu acho que essa ação aqui que vai ter para mulher, comidas de terreiro.
É uma ação que vai ter. Isso aqui dá uma pauta à parte, dá uma nota à parte. Isso aqui que vai ser com jovens, eu consigo fazer, sei lá, de repente, tentar levar uma TV para fazer essa cobertura. Isso aqui, eu vou começar a fazer um planejamento. Eu vou estudar o contexto do projeto, eu vou planejá-lo, eu vou criar estratégias e ações de acordo com a minha realidade local, porque eu preciso conhecer a imprensa que eu estou vivendo. E essa imprensa hoje é uma imprensa sucateada, né, profissionalmente. Eu trabalhei no Correio Brasiliense, numa época que tinha 200 jornalistas. Jornalistas mesmo. Hoje, a redação do Correio está aí tentando vencer, mas trabalha com o que é ótimo, né? Sobretudo com uma massa muito jovem, mas, às vezes, sem preparo, né? Saindo e jogada lá, sem saber como lidar com determinadas situações, sem tempo, sobrecarregada, reproduzindo o release, porque antigamente o release, que não sei se todo mundo conhece o termo, mas é a peça que você faz para poder divulgar aquele espetáculo. É a sua tradução, o assessor de imprensa traduz aquele projeto para que o jornalista receba e seja seduzido. Assim como você, como a Sheila falou, acreditou e quer seduzir, né, a lei, quer seduzir os pareceristas, quer seduzir a pessoa que quer comprar o projeto para acreditar nele, o assessor de imprensa precisa seduzir o jornalista, no sentido de que o jornalista vai ler e vai dizer, pô, isso aqui vale uma matéria. Antigamente, a gente não reproduzia o release. O release era uma base. Você ia, entrevistava todo mundo e você criava o seu próprio texto, com sua visão e com esse processo de criação. Hoje não. Hoje a imprensa faz um Ctrl+C, Ctrl+V e publica o que você escreveu. Então, se esse assessor de imprensa hoje não compreende o projeto, o que é que vai acontecer? Esse release, que às vezes é um release meio mambembe, ele vai ser publicado e o projeto perdeu a chance de produzir um texto muito melhor. Então, é preciso que o assessor de imprensa compreenda essa geografia onde ele está para fazer esse plano. Quais são as colunas, quais são os públicos dessas colunas, rastrear onde a TV, analisar onde eu consigo colocar coisas, por exemplo, o perfil do DF TV, como eu consigo, o que é que eles estão fazendo, o Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite. Então, ele tem que pegar, diante dessa escassez que existe hoje, que você só tem aqui Correio Brasiliense, você tem o Jornal de Brasília, você tem as TVs, mas você tem a Globo dando um destaque maior para a cultura, depois vem o SBT, você tem portais como o Metrópolis, mas o Metrópolis nacionalizou, e o Metrópolis está muito interessado em coisas muito midiáticas, que dê cliques, então muitas vezes não se apropria de determinados projetos. E você tem blogs e jornais digitais menores. Então, como você vai emplacar isso? Exige um planejamento, e esse planejamento só nasce num bom relacionamento do assessor de imprensa com o produtor. Então, esse cara que está desde o início ali, e ele vai ter que dialogar com toda essa equipe de comunicação. Para vocês terem só a noção, já acabou o MIDI, e o assessor de imprensa, ele tem, assim, num projeto que é um projeto que quer investir e que quer continuar, esse projeto sabe que tem que ter um aporte em comunicação. Então, foi feito esse aporte, esse jornalista fez a clipagem. A clipagem é um relatório onde você coloca tudo que saiu na imprensa tradicional, na imprensa digital, na imprensa eletrônica, com os links, com fotos, e ele faz a valoração. A valoração é o seguinte:
essa matéria que saiu na Globo, se eu fosse pagar, o que a Sheila falou, se eu fosse pagar essa matéria, quanto custaria para o projeto? Uma matéria de 3 minutos. Quanto custa na Globo, naquele horário? Então, ele vai na tabela de marketing, de vendas da Globo, vê o horário, o programa, e vê a minutagem, e ele calcula. O MIDI, a valoração do MIDI foi 4,9 milhões, a valoração de imprensa, sendo que era um projeto de 1.100.000. Ou seja, só a comunicação devolveu aos patrocinadores 4 vezes o valor que foi empregado. Se os patrocinadores fossem pagar aquilo, teria que desembolsar muito mais do que foi. Então, veja a importância da comunicação. No caso, eu estou falando de um festival, tá, que tem multi-ações, um festival muito grande, em vários locais. Então, a gente teve uma coordenação de comunicação. Qual o papel dessa coordenação? No caso, fui eu. Eu tenho que ter uma visão global de tudo que vai acontecer e aonde vai precisar de comunicação em tudo. E o que eu quero em cada lugar. Tá? Então, esse era o meu papel. Eu coordenei todas as equipes. Aí eu tinha uma equipe de assessoria de imprensa. Qual a função da assessoria? A assessoria é o relacionamento do projeto com a imprensa. Seja ela a imprensa tradicional, seja ela a imprensa alternativa, que não se chama mais de alternativa, essa imprensa digital aí, que você, inclusive, hoje você já engloba influências. Tá? Você já lista ali quais influências de dança e de cultura que você iria entrar em contato. Então, eu tinha essa equipe que era formada por uma assessora, uma assistente e 2 estagiários, 4 pessoas. Aí eu tinha a equipe de redes sociais, que era a equipe que ia traduzir para as redes sociais todo passo a passo do projeto. As redes sociais hoje é onde o projeto tem acesso direto, tem liberdade. O assessor de imprensa não tem essa liberdade. Ninguém garante que o jornalista vai dar a matéria. Ele vai até um certo ponto, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele consegue ir até um certo ponto, seduzindo, tentando vender aquele texto, mostrando a importância, mas simplesmente o jornalista Metrópolis pode dizer, dança não dá clique, eu não vou publicar. Pá, acabou. As redes sociais não. As redes sociais você coloca o que você quiser. Então, essa equipe das redes é muito importante. Ela era formada por uma gestora também, uma coordenadora lá dentro dela, que fazia todos os cards, todas as legendas. Ela tinha ainda 2 rapazes que iriam, a gente determinou quais os eventos eles estariam presentes para pegar público, registrar acessibilidade, registrar uma série de coisas. Nós tínhamos ainda uma pessoa que fazia vídeos dentro, especificamente para eles, pegava os vídeos mandados pelos artistas e reduzia eles ali para o tempo que tem que ter uma rede social. E nós tínhamos uma pessoa específica para tráfego pago, porque é aí que você consegue fazer com que fure a sua bolha. Então, o projeto tinha um valor X, era um valor alto. Geralmente, a gente recomenda hoje, não sei se a Sheila tem outro valor, mas a gente tem que recomendar que o produtor coloque pelo menos 1% do projeto para postagem paga. Deixe 1% no mínimo. Se é 100.000, deixe pelo menos R$1.000 para o Instagram, para o YouTube. Porque o que é que você vai fazer? Isso aí é que vai capilarizar o seu projeto, porque a pessoa do tráfego pago, ela lidar com o algoritmo. Ela entende como esse algoritmo funciona, ela vai fazer recortar esse público, ela vai levar o seu projeto ao público exato, daquela região, daquela idade, com aqueles gostos. Então, o projeto vai ganhando. E aí você tem mais uma vantagem. No caso de um projeto de bilheteria,
nesses patrocínios, o link já vai direto para a bilheteria do Simpla, de outro. Então, você tinha essa equipe. Você tinha uma equipe de site, porque tinha que alimentar um site. Esse site tinha 2 produtores de conteúdos, um editor, que eu esqueci, que editava o site. Tá? Você tinha ainda design, que fazia todo o material gráfico, que é uma outra demanda. Então, nós vimos ali que uma das contrapartidas fundamentais, e isso é a comunicação que dialoga com a empresa, o patrocinador, é você colocar a barra de logo, né? E essa barra tem manuais de aplicação, você não pode colocar ali, como diz na Bahia, amigué. Você tem que ter o tamanho certo, o local certo, aonde colocar essa barra, tem uma regra, essa barra tem que ser aprovada, você tem que ter uma prova que essa barra foi aprovada, né? Ela tem que ser aplicada em tudo, inclusive nas redes sociais. Então, a gente tinha essa profissional. E tinha fotografia. E registro fotográfico, eu esqueci. Tinha uma pessoa só para fazer os registros videográficos, que não precisava ser, no caso do projeto, integral. Eu não preciso fazer registro de uma peça ou de uma apresentação inteira. Eu precisava ter trechos, para depois fazer uma prestação de contas, fazer um mini-doc. Ela vai fazer um mini-doc do projeto mostrando isso. Então, a equipe era essa, mas ainda é importante falar para vocês uma coisa. A acessibilidade virou comunicação também. Porque uma parte da acessibilidade é uma acessibilidade comunicacional. Porque uma barreira hoje para as pessoas com deficiência é a comunicação. Então, você tem que ter, nas redes sociais, cards acessíveis. Você tem que treinar. Então, treinar a equipe a fazer cards acessíveis. Como são esses cards acessíveis? Você tem que colocar legendas alternativas, o Instagram dá isso, porque a pessoa com baixa visão ou a pessoa cega, ela tem no celular dela uma forma que ela lê, né, um aplicativo, não sei, que ela lê essas legendas, que traduz essas imagens para ela. Você, no caso de pessoa com baixa visão, uma coisa que a gente aprendeu recentemente com a consultora, quando você tem uma apresentação com audiodescrição, você deve fazer um card na rede social, pensando na pessoa de baixa visão. E esse card significa o quê? Um card com contraste de cores. Então, usar cores que estão se contrastando, preto com amarelo, verde com vermelho, branco com preto. Eu tenho que evitar imagens confusas, imagens assim com muita informação, de preferência imagens muito simples, ou a própria logomarca do projeto. Eu tenho que ter descrições, no caso, geral, para pessoas porque tem pessoas com deficiência intelectual. Nas redes sociais, descrições simples, sujeito, verbo, predicado, coisas assim muito simples. Não complicar essa comunicação nas redes. Tudo isso, e no caso de pessoas que não ouvem, né, você tem que fazer vídeos com legendas, né? No caso até de baixa visão, você também deve fazer um áudio descrevendo a imagem, né? Estamos vendo aqui uma pessoa negra com uma roupa tal, dançando, tal. Então, tudo isso você faz pensando nesse público. Então, geralmente, no projeto que a gente estava do MID, 10% das publicações eram publicações que tinham que ter acessibilidade total em comunicação. Isso era uma equipe da comunicação que fazia. Então, a comunicação virou tudo, virou absolutamente tudo nesse processo. Ela não entra mais no final. Era isso que basicamente, que quando eu entrei aqui, é a grande diferença. E o assessor de imprensa, ele está neste lugar. Ele não pode ser mais uma figura isolada, perdida, que vai chegar ali no final, que geralmente era assim. Você aparece aqui no final dos ensaios, assiste um ensaio, conversa com o diretor, com os atores que nós vamos indicar,
e você vai construir um texto. Você não tinha acesso a nada. E aí você faria o seu texto e divulgaria. Não, agora você realmente precisa acompanhar o processo. Antigamente, né, houve mudanças nisso, né? Você tinha, obrigatoriamente, eu lembro que alguns editais, era obrigatório 20% na investimento em comunicação, ou seja, entrava aí material gráfico, gráfica, os banners, entrava tudo, assessor de imprensa, fotografia, entrava tudo. Hoje, alguns editais, inclusive o FAC, criou uma faixa de 5 a 20. Gente, 5% em comunicação, a gente já sabe que vai ser um projeto que não vai dar repercussão. Não vai dar repercussão. Mas aí fica aquela questão, que é uma grande questão, um grande debate hoje aqui, no Distrito Federal. Todo mundo aqui tem acesso ao FAC? Já fez alguma vez? Então, o FAC está congelado os valores há muito tempo, em 100 mil e 200 mil. Muito tempo. E as pessoas alegam, mas se eu coloco mais na comunicação, eu vou tirar da mesa dos outros, do artista, do técnico, da produção, porque ninguém realmente está conseguindo, como a Sheila falou, né, ter lucro, ter nada. É mesmo o ganha-pão, o projeto. O projeto é um ganha-pão. Então, mas você tem que tomar essa consciência. Se eu coloco 5% na comunicação, muito provavelmente esse projeto vai ser um projeto de repercussão menor. Se eu coloco 20%, a chance que eu tenho que esse projeto ganhe um corpo, e quando ele ganha um corpo, ele vira um portfólio. E quando ele vira um portfólio, a chance que eu tenho de continuidade com ele é maior a longo prazo, eu mudo a longo prazo, entendeu? Eu tenho que ter essa conversa, ó. Por quê? Eu consigo um assessor aqui em Brasília fazendo uma assessoria de um projeto a R$ 1.500? Consegue. Mas eu vou te falar o resultado disso. Saiba que vai ser um resultado que você não vai nem conseguir cobrar dessa pessoa. Esse assessor vai fazer a própria rede social? Vai, mas vai ser uma rede social que não vai ser com aquele cuidado de uma pessoa que está fazendo, que está ganhando só para isso. Então, você tem que realmente pensar na vida que você quer dar a esse projeto e como é que você faz esse balanço. Realmente, né, não dá para ter 20%, mas vamos botar 10% pelo menos. Um projeto com baixo custo não significa dizer que tem que ser um projeto ruim. A gente fez um projeto aqui em Brasília, olha, a gente montou um projeto aqui em Brasília chamado Eros Impuro, em 2011, que nós ganhamos na época R$ 30 mil para fazer um projeto, cujo sonho, a fé nesse projeto era muito grande, e esse projeto, só o cenário que a gente projetou, era R$ 10 mil. Então, como fazer? Nós fizemos com um cenário 30 mil, com 10, mas abrimos mãos de todos os cachês, né? Uma parte da equipe que acreditou foi para dentro ali. Quem acreditou abriu mão dos cachês. Nós estreamos em Brasília 12 sessões no Goldoni, um projeto que fala sobre abuso sexual de meninos. E isso em 2010, não estava se falando nada disso. Esse projeto ganhou Miriam Muniz, ganhou Petrobras. Esse projeto foi escolhido pelo MINC para representar o Brasil na Copa do Mundo, em Natal. Ele ganhou mais 2 vezes o FAC para circulação. Ele foi indicado a um prêmio de melhor dramaturgia em São Paulo, concorrendo com todos os espetáculos de São Paulo. Eu ganhei esse prêmio, concorrendo com todo mundo lá, o prêmio do Miguel Arcanjo, que é maravilhoso lá. Ele foi indicado na Veja entre os 10 espetáculos. E ele é um case. Nós fizemos de 27, né, 27 capitais, incluindo o Distrito Federal, nós fizemos 20. Paramos porque
o ator pediu um tempo para outros projetos, mas ele quer reativar agora. Então, foi um projeto que começou muito pouco, mas a diferença é que tinha uma equipe que estava ali dizendo, vamos pensar o projeto junto, porque o projeto, ele é um corpo vivo, é um organismo vivo, ele não pode ser fatiado. Eu não posso deixar que o assessor de imprensa, eu como produtor, eu sou produtor, eu estou nos dois lados. Eu não deixo que o assessor de imprensa pense sozinho. Eu não deixo que o design pense sozinho. Tem que ter um grupo comum que é o oráculo do projeto. Esse grupo está dizendo, inclusive, eu trabalho com musicais também. No musical, você tem essa função, além do diretor artístico, né, o diretor musical, você tem muitas vezes um diretor que é um produtor, meio um artista, que ele tem essa função de agregar, porque é muita coisa sendo feita ao mesmo tempo, ele tem que olhar, olha, esse figurino que você está fazendo, chega para o diretor artístico, olha, o figurino lá, tem uma coisa esquisita, uma paleta esquisita, vamos repensar isso. Então, você tem que ter esse grupo, que tem que ter uma visão geral. Num projeto pequeno, quem concebeu o projeto, quem vai dirigir, porque às vezes não é, ou quem vai ser produtor, às vezes não coincide. Mas tem que ter alguém que diga, olha, o design tem que ir para esse caminho. Eu pensei no projeto assim, você tem que traduzir dessa forma, o assessor tem que traduzir dessa forma. Então, um projeto que está assim, um olho no peixe, outro no gato, geralmente não está tendo essa coordenação, não está tendo essa unidade. Tem que ter alguém que pense em tudo. Isso aqui foi pensado, aqui você vê. Aqui você tem, né, de elementos cênicos, elementos vivos da natureza, imagens, tudo está dialogando o quê? Com a comunidade tradicional. Eu olho aqui, eu cheguei aqui, eu vi, bom, entendi qual é a natureza do projeto, com quem ele está dialogando. Então, teve uma pessoa aqui que pensou nisso, né? Pensou no copo que me entregou, um copo branco. Quer dizer, tem toda uma relação aqui, houve uma unidade no trabalho. E isso se reflete no resultado. Então, isso é comunicação. E aí, só para coincidente, apareceu isso aqui, ó. O papel da comunicação na construção da cultura. A comunicação, ela reforça a identidade. A comunicação, ela reforça tradições. A comunicação, ela reforça valores. Né? Eu tenho que pensar nisso. Qual o valor que eu tenho no meu projeto? Qual a tradição? Eu não posso deixar que alguém traia isso. É muito caro. Então, você tem que... Hoje, a gente sabe o desastre que é uma rede social. Pode acabar com um projeto. Você entregar uma rede social para um terceiro é muito perigoso. Tem que ser uma pessoa que saiba realmente o que está fazendo, porque uma palavra que ela coloca ali, se eu tenho um projeto nichado como esse aqui, né, uma palavra que ela coloca ali pode ferir a comunidade. Muda tudo. Então, assim, eu não posso deixar que isso fique perdido. Tem que ter aí, assim, para o bem e para o mal, uma centralização. Se você larga tudo solto, você pode fazer um projeto de uma vivência dentro que é horizontal, né? Que é saudável. Então, eu não me relaciono, minha prática é essa, eu não me relaciono de forma vertical, assim, eu mando, você faz. A gente trabalha horizontalmente, de forma colaborativa. As pessoas trazem ideias, né? Às vezes o designer traz ideias, que é melhor do que a sua ideia. Você tem que ceder, entende? Então, isso que ele trouxe, a função dele é essa. Então, eu preciso ter essa colaboração interna, mas eu preciso ter um momento em que a palavra final tem que ser de quem concebeu o projeto. Não, você tem que dizer, não dá para fazer isso, vai causar um problema nas pessoas. A gente vê frequentemente, agora tem uma propaganda do Piauí, não sei se vocês viram isso nas redes, que viralizou, do governo do Piauí, que é um jovem branco com um iPhone, ouvindo uma música, passeando na orla de Teresina,
2 jovens negros começam a segui-lo, roubam o celular, e aí as pessoas chamam a polícia e os jovens negros são presos. Gente, onde é que estava a comunicação nisso? Né? Quem deixou passar um negócio desse? Então, isso acontece frequentemente. Você tem que pensar, hoje nós estamos vivendo num país, graças, democrático, e ao mesmo tempo, onde a gente está discutindo identidades, representatividades. Acompanhei um processo de um projeto de um amigo, que estava trabalhando, inclusive, com um elenco negro, e que a pessoa da rede social colocou a palavra, em algum momento, denegrir. Então, olha a confusão que foi isso, né? A pessoa usando um termo que nós sabemos hoje que, historicamente, é um termo racista. Tá entendendo que tem isso que a Fabiana traz e que a gente falou aqui? É a coesão dessa equipe, o controle, a construção dessa comunicação, as mensagens chaves. Quando a gente faz um projeto, um plano de comunicação, aqui nós temos várias comunicadoras, a Jo, a Sheila, a gente sabe que a gente tem que fazer as mensagens. Quais são as mensagens que esse projeto precisa passar? Essas mensagens têm que estar nas legendas, tem que estar no release para ser reproduzido. São mensagens, sei lá, não sei qual é aqui, de repente, esse projeto trabalha a comunicação e a cultura, levando em conta os saberes, né, das tradições, os saberes vindo. Então, essa é uma mensagem, por exemplo, que tem que estar em tudo. Você tem que trabalhar essa mensagem. E visualmente também, eu tenho que passar uma mensagem. Então, esse processo tem que ser realmente acompanhado. O assessor de imprensa, que hoje é uma figura que ele não está nas redes, de preferência, ele não deveria estar nas redes, ele deveria estar só como assessor, para fazer um bom trabalho, porque ele não é fácil você convencer o jornalista hoje a fazer a matéria. Ele não tem tempo, e nós estamos numa cidade que é sufocada pela política, pelos escândalos, pelas mudanças e pelas confusões políticas. Então, não há espaço. O Correio Brasiliense acabou com o caderno de cultura, acabou com aquele caderno que tinha no fim de semana, tudo reduzido. Como ele convence isso? Ele precisa ligar, né? Precisa fazer esse follow, ligar para a pessoa, falar da importância, convidar para assistir é uma raridade. Então, hoje, a gente está substituindo isso pelos influenciadores, criando relação com os influenciadores, oferecendo ingressos para sorteio, para que os influenciadores façam sorteio, convidando o influenciador, pagando o influenciador. Então, tem até verba em alguns projetos em que você paga o influenciador, porque ele também é um profissional, e ele cobra. Pagamos agora aqui uma influenciadora, enfim, não acho que não vale o nome, mas para ela fazer publicar um stories, um card um Reels, um card também, e replicar no que ela tem de melhor, que ela tem uma grande rede de mães, que era infantil. Ela cobrou R$2.000 para fazer isso. Então, o projeto precisava dessa divulgação com o infantil, optou em fazer isso. Isso está ganhando até um lugar, às vezes, de anúncio em jornal. Então, você tem que realmente criar isso. Como você cria isso? Pela necessidade que você vai sentindo no projeto. E o produtor, o diretor de produção, no caso do mídia, o Sérgio Bacelar, que é um diretor aqui bastante conhecido, fez grandes projetos. O Sérgio, ele vai respirando a produção, ele vai dando demandas. Olha, ele vai o quê? Acompanhando bilheterias. Então, ele diz, olha, a bilheteria de tal espetáculo está muito baixa. Aciona a comunicação. Não estava previsto a gente reforçar aquilo. Aí você tem que reforçar. Rede social reforça. Você entra em contato com o influenciador. A design faz um novo design. Tudo para tentar fazer com que aquela bilheteria que estava mal suba. Então, é um projeto vivo também. Não é mais estático, que eu entregava um release e esse release ficava morto lá.
na redação e acabou, eu recebia meu dinheiro. Não, eu estou o tempo inteiro, ó, trabalhando, olho em tudo, porque rede social não é brincadeira, né? Assim como ela faz com que seu projeto ganhe uma proporção, ela pode destruir ele. A gente vê frequentemente essas questões. Eu falei isso aqui, ó, isso aqui de uma maneira geral, tá? Eu acho que é um reforço dessa relação de comunicação e cultura. Comunicação e cultura, sempre, ao longo, se a gente for estudar a história da comunicação, na vida do homem, lá desde do primitivo até hoje, com as redes sociais, existe a convergência cada vez maior da comunicação e da cultura. Então, quando houve a primeira e a segunda revolução industrial, se criou o quê? Um meio de comunicação de massa. Antigamente, você tinha a sua relação com a arte, com a cultura, era presencial. Você tinha que ir numa galeria, você tinha que ler um livro, você estava numa roda de conversa, alguém estava recitando uma poesia. Com a Revolução Industrial, com a tecnologia, houve o quê? A quebra dessas fronteiras, a quebra da necessidade de você estar naquele lugar. Então, com o advento da fotografia, do cinema, sobretudo, depois do rádio, da TV, o que aconteceu? Juntou, aproximou. Então, o teatro, por exemplo, que era sempre o teatro teve essa relação física entre plateia e público, foi quando a televisão começou e não tinha ainda a possibilidade de você repetir isso e gravar, fugiu a palavra, você fazia o teleteatro ao vivo, filmava e transmitia. Isso mudou a relação de teatro na época. Videotape, exato, fugiu. Então, obrigado. Isso vai mudando, nenhuma tecnologia acaba com a anterior. Isso já é provado, estudado. Ela transforma. O teatro está aí até hoje. Não vai acabar. E a gente deu uma volta que na pandemia o teatro virou conteúdo. Eu lembro de uma reunião, né, logo no início, lá com a Associação dos Produtores de São Paulo, de Teatro de São Paulo, independente. Aí você disse, Sheila, você está ficando maluca? Você está mandando dizer que a gente vai fazer teatro gravado? Eu digo, não, nós temos que inventar uma linguagem, porque isso vai ficar parado. E a gente precisa falar para quem está em casa, sem conteúdo. Eu não estou falando de um audiovisual, eu estou falando no que não é nem cinema e nem teatro. Nós temos que sair para uma saída aqui. E que a gente hoje é muito difícil, né, Serginho? Porque tudo é misturado. Tudo tudo misturado. Tudo juntou. A arte visual, você tem videoarte. A dança, você tem videodança. Já teve aí século. Então, com a questão, a tecnologia ajudou a revolucionar a arte. E juntou. Agora temos as redes sociais, estamos nesse momento lidando com uma grande onda mundial, que são as novelas, alguém chamando de novela vertical ou micronovelas. Então, isso já é uma realidade trazida por essa tecnologia que está alterando a rede, no momento que a Rede Globo, que é a maior produtora, né, de novelas do Brasil, da América do Sul, anuncia que está já filmando as suas micronovelas para o Rios, para as redes. Então, aí houve uma mudança drástica. E houve o quê? Uma união da comunicação com a tecnologia, né? Com a cultura. A modernidade, a tecnologia, ela faz o quê? Ela destrói determinadas camadas. Ela vem de forma avassaladora. Nós vimos aí os aplicativos acabando com profissões, né? Nós vimos lá atrás o celular destruindo com o telefone, com a indústria que tinha por trás do telefone, né? Pessoas faliram. A minha mãe, por exemplo, era uma negociadora de linhas telefônicas. Minha mãe tinha mais de 50 números. Telefone. Minha mãe vivia de renda
com telefones. E o celular chegou, ela faliu. Eu lembro minha mãe chorando que faliu. A linha que ela valia, sei lá, não tenho noção hoje, mas na época valia uma fortuna uma linha de telefone. Não valia mais nada de uma hora para outra. O Uber chegou. Então, tem essas destruições, porque a tecnologia ela impõe novas formas de ver, de fazer, de sentir, para o bem e para o mal. Nós também estamos vivendo aí com complicações já, né, na cognição dos adolescentes. Já estão apontando, né? Que... Isso foi ontem, né, Serginho, que a gente brinca. Eu lembro quando eu entrei na Quinic, eu cheguei na Quinic em 2013. E aí, na primeira reunião, teve uma reunião na Bahia, e tinha uma discussão de uma exposição virtual. Surtou a Quinic inteira. Aí, só eu e o fotógrafo, que representava a área de artes visuais, que era fotógrafo, eu, jornalista, Carlos Carvalho, que a gente virou assim, gente, para de surtar, é possível. Não pode. Eu falei, como não pode? A plataforma, o suporte é virtual. Aí, mas como vai ser isso? Eu disse, assim, no celular. Aí ficou todo mundo parado, olhava um para cá. Mas como é que a gente vai aprovar isso? Eu digo, se não aprova dentro de uma sala de exposição, não existe sala. A gente começou a pirar o povo. Não existe mais sala. E a gente tem que estar pronto para isso, porque vai ser um atrás do outro. E vai mudando. A gente falou de design aqui. A Fabiana pode falar que hoje o Canva, ele está precarizou a função do design. Porque você aprende a fazer o Canva, você faz um card, você faz um banner. A IA também, a IA está entrando de forma... Só que a IA não funciona sem inteligência humana. Né? A gente está num projeto aí em que percebeu de cara que a pessoa que estava fazendo rede social estava usando a IA. Por que você percebe? Porque não tem humanidade na descrição da legenda. Não tem emoção. A legenda está falando coisas genéricas. A gente conversou com ela, ó, usar a IA é possível usar a IA. Todo mundo está usando, tem que usar mesmo. Mas você tem que dizer a IA o que você quer. Diga a IA o que é o projeto, diga a IA o que é aquele card. Que a IA vai produzir, você dá o seu molho, mas é importante que se faça isso, porque senão a gente perde o sentido, né? Então é melhor não contratar o assessor, a pessoa, você mesmo faz na IA e coloca. E os projetos de cultura não podem perder o essencial, que foi a luta aí para a gente poder enfrentar essa fake news da Lei Rouanet, que teve, assim, que é a questão da cadeia produtiva. Um projeto desse, nós sabemos, um projeto desse emprega, o caso do MID, 180 pessoas diretamente. 400, e diretamente, indiretamente, tem um cálculo que são 3 vezes, você multiplica por 3, o indireto. Você multiplica por 3 vezes as pessoas indiretamente. O movimento em torno do teatro, né, aquilo que a Sheila escreveu ali, pipoqueiros, não sei o quê, restaurantes. Você sai do teatro, a pessoa quer comentar, quer conversar, quer ir para um bar. Aplicativos que você chama. Enfim, gasolina que você coloca. É um movimento, se não tem cultura, a cidade empobrece. Alguém parece que está fazendo um estudo de impacto do fechamento do Teatro Nacional em Brasília. A Sala Vila Lobos deixou de ter aqui espetáculos de grande porte, porque o Miguel Falabella, por exemplo, não vem para um teatro com menos de 500 pessoas, não é isso, Sheila? Ele tem que vir para um teatro de 1.000. Não, várias produções deixaram de vir para a capital porque o Teatro Nacional foi fechado. Saiu do circuito. Brasília saiu do circuito. Brasília saiu do circuito. Teve o quê? Que equipar, a Unip, que a Sheila citou, que é 500, né? A Unip não tem nada. Você tem que equipar o rider, você tem que comprar luz, alugar luz, você tem que alugar som. Isso significa o quê? Dinheiro que você põe no projeto que poderia estar indo para outras pessoas. E você está tendo que equipar uma sala que deveria estar equipada.
Nós somos mediadores. Outra coisa que está surgindo na comunicação, que é a figura dos projetos precisam de mediação, né? Projetos, você está precisando, o caso do FAC, por exemplo, Fundo de Apoio à Cultura, Sheila, você tem lá que tem uma pontuação para sensibilização de novas plateias. Onde é que estão essas novas plateias? Sobretudo nas escolas. Você não pode chegar numa escola, é uma responsabilidade muito grande. Um professor abrir uma escola, abrir um espaço para um grupo de teatro, por exemplo, e esse grupo de teatro achar que vai apresentar da mesma forma que vai apresentar para uma plateia. Você tem que entender a pedagogia do seu projeto. Tem que ter um coordenador pedagógico. Teve uma recente confusão aqui em Brasília, de um espetáculo, de um grupo bastante conhecido, respeitado e tudo, que não fez essa preocupação, e aí coloca um boneco com um pênis enorme numa sala de crianças. Que isso tinha um porquê dentro da peça, que era a questão do uso da camisinha e tal. Mas, da forma que foi jogado lá, alguns professores ficaram em pânico. Algumas crianças que não têm essa educação sexual ficaram assustadas. Isso gerou uma discussão e as escolas fecharam as portas para os projetos. Reabriram recentemente. Mas as escolas precisam ter uma segurança. Eu não posso entrar... Eu fiz agora um circuito de 16 escolas, está falando para a Sheila, com Noel Rosa, Chiquinha Gonzaga apresentando, e outros, né, apresentando para eles. Eu tive que mandar um material prévio, eu tive que mostrar o conteúdo, determinados temas para aquela idade, você não vai tocar. Se você for fazer projetos com estudantes, você tem que ter um coordenador pedagógico. Se você tem projetos com acessibilidade, você tem que ter um coordenador de acessibilidade. Isso dá para o parecerista lá, né? E para o projeto depois na execução, uma segurança. Você está pensando esses blocos, são diferentes. Assessorei um projeto aqui em Brasília, uma peça de teatro, eu fui assistir um ensaio, que essa peça ela começaria se apresentando para ensino fundamental, que é 14 anos, não é isso? Ensino fundamental? Que vai até que faixa etária? 14, né? 9, 14. Ia para o ensino fundamental. A personagem fumava maconha, bebia, tomava várias bolinhas ansiolíticos, tinha briga. Eu falei, eu acho que esse projeto ele ia ter uma apresentação pública aqui nessa sala. Não pode desse jeito para a escola. Ou vocês contam para a professora, isso não é censura, isso é preocupação pedagógica, isso não é censura. Você tem que ter uma preocupação pedagógica. Você não vai entrar com um projeto que está falando de drogas, de uma pessoa que ela pensava em suicídio, inclusive, numa escola com meninos de 9 a 14 anos. Isso não, mas isso é censura. Não é censura, gente. Isso é preocupação pedagógica. Não é o público. Vocês fizeram um projeto para 2 públicos distintos, mas não adequaram. Vocês estão pegando um projeto com 18 mais para público pagante e um projeto para crianças da mesma maneira. Eu acho que não dá, e assim, eu me recuso a fazer essa assessoria se for dessa forma, porque eu não vou me comprometer, não vou divulgar isso. E aí, a solução foi, nós sentamos todos juntos, mas isso foi uma provocação minha de assessor. E fez o quê? Um corte. O projeto que foi para a escola foi reduzido. O projeto que foi aqui foi feito. No entanto, qual o problema disso? Para quem fez o projeto para a secretaria, não foi dito isso. Aí está tendo o quê? Uma gambiarra de produção. Né? Pode falar isso, Sheila? Uma gambiarra de produção, porque ninguém pensou nisso. Vamos fazer. Tem que ter, se for fazer... comunicação também, projeto para escolas, você tem que pensar, esse projeto é possível para a escola? Qual é a classificação? Então, você tem que provocar a produção para pensar nisso. Vamos ver se eu acerto, ainda não aprendi. Espera aí. É o do meio? Ai.
de alguma maneira, eu já falei nisso, né? Dessa necessidade que os projetos têm de estar na mídia. Nós não estamos na mídia. Já passou um pouco esse tempo. O artista está na mídia porque ele tem as redes sociais, ele tem... O projeto precisa estar na mídia por vários motivos. Fazer um portfólio é um motivo, né? Mostrar o impacto dele é outro motivo. E, sobretudo, mostrar que esse projeto é um projeto importante para a sociedade. O que é que está acontecendo? Como esse projeto vai provocar? Qual foi a ideia dele? Sabe? A gente concebeu um projeto aqui que chama Vestígios de Noiva, que foi um projeto em que dialogava com a peça Vestido de Noiva de Nelson. Na peça tem 2 feminicídios, que na época não eram tratados assim, mas hoje, se você for fazer essa leitura da peça, você tem que assumir que são 2 feminicídios, 2 personagens mulheres são mortas na peça. E nós, então, passamos a questionar, a premissa do projeto era questionar o símbolo do vestido de noiva, que é um símbolo cercado do patriarcado, do machismo, de várias coisas vencidas. Então, nós compramos esses vestidos em brechós, usados por mulheres, e abrimos uma seleção para que mulheres, artistas visuais, transformassem esses vestidos numa obra de arte, a partir de olhares femininos e do que significava o símbolo vestido de noiva, a força que é o casamento, dentro da estruturação do que é o machismo, enfim, toda a história que cerca isso. Elas fizeram 8 vestidos, e nós faríamos o quê? Sairíamos por lugares com esses vestidos, provocando como se fosse uma exposição viva. Então, nós fomos para Taguatinga, centro de Taguatinga, saída de metrô, e isso impactou as pessoas ficaram... E a divulgação desse projeto visava fazer um alerta ao feminicídio, sobretudo, não as artistas em si. Então, nós dialogamos com as artistas que o viés de comunicação nosso seria o feminicídio, um alerta para o feminicídio, e não o trabalho delas de forma central. O trabalho viria um segundo plano, e todas aceitaram isso. Com essa estratégia de comunicação, a gente teve cobertura ao vivo da TV, no jornal do DF, meio-dia, teve Metrópolis, se a gente divulgasse, olha, esse é mais um trabalho, que são todas importantes, as artistas, é mais um trabalho da artista tal, que já teve nos Estados Unidos, já teve não sei aonde, não teria o mesmo impacto. Existe no FAC, por exemplo, um espaço mínimo de 500 caracteres para você descrever o seu plano de comunicação. E muita gente é eliminada, porque hoje no FAC, você, se perder um ponto, você está fora. Você tem que gabaritar, né? Porque o número de vagas é muito pouca. Então, esse plano de comunicação, ele tem que estar na cabeça de quem vai fazer o projeto. É isso que eu falei. Se o projeto, qual é a temática, qual é a premissa desse projeto? Eu preciso entender que a premissa do projeto é a premissa de comunicação. Tem que ter uma coincidência, né? Se o Miguel Falabella está fazendo uma peça, que é uma peça que é a primeira montagem no Brasil de um musical da Broadway que discute a questão da dificuldade da mulher em ocupar os espaços de Hollywood, do cinema, e ele vai trazer para cá, e ele quer que esse projeto também faça uma reflexão. Essa premissa é muito mais importante do que a figura do Miguel para o projeto. O Miguel ali está dando o quê? Ele está dando a credibilidade, a trajetória, a fama dele ao projeto, mas a premissa do projeto é a mesma premissa do plano de comunicação, da importância da comunicação. Então, é muito importante que tenha essa coincidência para que um projeto tenha uma comunicação feliz, como a Fabiana falou, que você esteja muito claro na cabeça de todo mundo a premissa do projeto, né? Ele está, desde o início, comunicando a mesma coisa, não está tendo alterações.
tá? Sobre os meios de comunicação tradicionais, credibilidade e alcance, consolidação de mensagens, as mensagens. Credibilidade. A gente constrói credibilidade como artistas. Você se torna... O que é credibilidade? Credibilidade é uma coisa relacional. Eu sou credível, você é credível, à medida que o outro vê em você, né, uma coerência no que você faz, no que você diz, no que você executa. Então, a nossa colega aqui citou um exemplo de projetos que dizem que tem acessibilidade e não tem. Para ela, provavelmente, esses projetos perderam a credibilidade. Então, credibilidade é a sua fé perante os outros. Você precisa mostrar que o que você diz, você faz. As pessoas não acreditam, não são bobas, né? A gente que vai trabalhar em diversas produções culturais, você sabe quando uma produção te impressiona. Você sabe, vocês que estão aqui frequentando, vocês estão percebendo o cuidado, o respeito que vocês estão tendo, desde o cafezinho que está ali, do material que foi entregue. Isso, provavelmente, eu acho que está criando uma credibilidade com a produção, com as pessoas que idealizaram esse projeto. Então, nós precisamos ter essa credibilidade nas nossas redes e também, assim, nos veículos. Então, por exemplo, alguns veículos de imprensa, que hoje nós temos esse sectarismo, né? Infelizmente, temos um país dividido e com narrativas diferentes. Então, se o meu projeto... Eu não quero o meu projeto, por exemplo, saindo num veículo X, que publica fake news. Então, assim, o assessor de imprensa, eu preciso dizer, não, eu não divulgo para isso. Eu não vou falar para esse veículo, eu não quero. Eu prefiro abrir mão desse veículo. Eu não quero o meu projeto associado a esse jornal que trabalha com isso, sabe? Ou eu não quero o meu projeto divulgado com esse influencer. Porque a falta de credibilidade dele eu vou herdar, tá? A gente também já falou sobre isso, dessa interatividade digital, a importância, o alcance disso. Então, hoje, quando você está fazendo um projeto, você tem que, quando for prestar contas, nós pedimos que o pessoal de redes sociais faça um relatório de redes para mostrar as métricas. Meu projeto aconteceu em Brasília, mas ele foi visto nos Estados Unidos, na França, no Brasil inteiro, porque eu tenho métricas provando que essas contas acessaram o meu projeto. Então, as redes sociais dão esse global. E o engajamento do projeto, monitorar esse engajamento de público. É diferente o engajamento. O engajamento é uma conta nas redes sociais que você faz, tem uma fórmula, que você tem que multiplicar o número de pessoas que curtem, o número de pessoas que visualizam, o número de pessoas que comentam e que compartilham. Então, todos esses itens é que dá o engajamento. Então, um post que todo mundo só curtiu, às vezes, ele tem um engajamento, sei lá, 100 pessoas curtiram, mais um post que 20 pessoas curtiram, 40 compartilharam, 15 comentaram, ele é mais engajado, tá? Então, assim, quem está nas redes sociais precisa ter essa busca pelo engajamento. Buscar uma forma de atrair as pessoas. E falamos também disso, da coordenação entre esses canais, né? Todos nós juntos. Isso aqui que eu acho que é importante a gente passar rapidamente, porque talvez alguém não perceba quais são o que você tem que cobrar de um assessor de imprensa. Um bom release. O release hoje, gente, tem que ser um release como se fosse uma matéria de jornal, porque ele vai ser publicado naquela íntegra. Então, o release é uma peça que ele é do ponto de vista de quem está fazendo, não é do ponto de vista do jornalista. Então, eu tenho que colocar a aspa de quem eu quero que apareça, eu tenho que colocar
o nome do patrocinador, eu tenho que colocar as principais funções, quais são as principais ações, como se fosse uma matéria que eu gostaria que fosse lida. Eu quero um release como uma matéria que eu gostaria que fosse lida, porque ele vai ser publicado na íntegra, provavelmente. Não pode ser imenso, né? Tem que ter esse poder de síntese, porque hoje os espaços são reduzidos. Essa organização de entrevistas, que hoje é difícil, né? Você ter um jornalista parando para entrevistar. Então, por isso que o release já tem os seus pontos de entrevistas, mas as rádios precisam. Os podcasts precisam, a TV precisa. Então, tem uma mídia, influências precisam, tem uma mídia que precisa de entrevistas. Então, o assessor vai trabalhar nisso. Monitorar a imprensa, acompanhar essa cobertura, fazer o follow, que é ligar, cobrar, dizer, olha, essa matéria não saiu ainda, tem alguma previsão, vai sair, posso esperar... enfim, esse trabalho de monitoramento. Então, às vezes, a produção diz para o assessor quais os goals ela quer. Eu quero pelo menos uma matéria no Correio Brasiliense, gostaria de ter uma matéria numa TV. Ele não sabe se ele vai conseguir, mas ele vai trabalhar para tentar isso, né? Então, e a criação de estratégias, que é o plano, né? O plano de comunicação. Eu não posso entrar para divulgar um projeto sem ter um plano de comunicação. Isso é básico. Isso aqui eu já falei, né? Acho que eu voltei, né? Gerenciamento de crises. É papel da comunicação, nós vimos aqui já alguns exemplos. Aqui o último da audiodescrição, o da indígena, artista indígena. Nós precisamos gerenciar a crise. O mídia, a gente teve algumas crises ali que rolaram assim, muito pontualmente e tal. Você tem que estar preparado para atender aquela pessoa. Ingresso é uma crise sempre. Peguei o ingresso para o dia errado. Cheguei atrasado, não entrei. Liberaram as poltronas. Aí você tem que mostrar, olha, é uma regra do CCBB. Você tem que acompanhar tudo o que está acontecendo, para poder gerenciar essa crise. E, às vezes, a crise fica incontornável, alguma besteira que a produção falou, algum erro, algum equívoco. Aí você tem que saber reunir todo mundo, saber como lidar com isso. Projetos culturais, hoje, com crise, estão muito relacionados a representatividades. Então, assim, não dá mais para ter uma peça de teatro em que ninguém percebeu que vai ter um personagem indígena, e não está uma pessoa indígena fazendo. Vai ter um personagem... no caso do blackface, isso já está superado há muito tempo, mas vai ter uma personagem trans que vai ter um ator que não é trans. O ator pode fazer todos os papéis. Nós sabemos disso. Um ator, ele pode viver todos os papéis. Mas só que nós estamos vivendo uma discussão de sobrevivência. A média de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos. E existem mulheres trans atrizes. Elas não estão condenadas somente a se prostituir, porque elas são obrigadas a se prostituir, porque ninguém dá emprego. Então, é preciso que o teatro, o cinema, abra esse espaço. Se tem alguém escrevendo sobre as dores de uma mulher trans, por que não esse personagem ser vivido por uma mulher trans? Se tem uma história de uma negra que é retinta, como foi o caso da Dona Ivone Lara, eu vou escalar uma atriz de um colorismo claro, sendo que Dona Ivone Lara foi retinta, e por ser retinta, provavelmente ela passou por tipos de racismo. Então, a produção e a comunicação precisa estar atenta a isso, para que isso não chegue na boca, né? Agora teve agora o filme da Geni, né, que foi uma crise desnecessária, né, de ter que trocar a atriz, porque não se pensou isso antes. Aqui eu acho que a gente já foi. O plano de comunicação que vocês vão pedir para um assessor, ele tem que ter, no mínimo, os objetivos daquele plano, os públicos que vão ser atingidos, quais são os canais de comunicação que ele vai divulgar. Os canais são os veículos.
E o planejamento e o orçamento, né? O orçamento, olha, eu preciso de contratar essa equipe. Então, esse plano é um plano básico. Essa segmentação de públicos, eu já falei, nós temos que pensar nos públicos diferentes, escola, teatro. Isso aqui eu acho que também foi. E aqui, mensuração dos resultados e ajustes contínuos. A valoração da mídia, né? Eu fiz um projeto agora, aquele projeto que a Sheila assistiu, né? A história da boate New Aquarius. Eu paguei para valorar. Deu 2.900.000. A gente teve 6 minutos na Rede Globo. Que só isso valorou, foi 1.400.000. Tivemos Metrópolis, tivemos Correio Brasil, tivemos tudo. Então, essa métrica é muito importante, né? A métrica do alcance nas redes sociais. Para onde essa peça foi, quantas pessoas viram, né? E o feedback, essa análise de feedback. O que é que nesse projeto... Porque hoje, gente, só para finalizar, porque eu acho isso importante, quando a gente vai pensar em comunicação, tem um tripé que você tem que pensar, que é o marketing, que é quanto você vai investir, quanto você vai botar em dinheiro para que tenha anúncio, tenha postagem patrocinada. Isso é fundamental. O marketing. A rede social e assessoria de imprensa, que é quem vai divulgar isso, quem vai fazer com que esse projeto saia da sua mesa e vá para a sociedade. Então, é outro tripé. E o terceiro tripé, que é fundamental, é a capacidade que esse projeto tem de atrair as pessoas. É difícil, para isso bombar, você tem que estar com esses três elementos dialogando, porque às vezes você tem um projeto muito hermético. No mídia, a gente tinha um projeto, uma peça, que foi a que menos vendeu naturalmente. Porque o único vídeo que existia era uma mulher dançando, é maravilhoso. Mas ela dançava sobre uma música instrumental bem para baixo, tudo escuro, com uma bola. Dançava 30 minutos com essa bola. Obviamente, as pessoas... botamos dinheiro, fizemos sorteio, influência e tudo. Foi o espetáculo que deu meia casa no máximo. Levando gente, inclusive. Dando ingresso. Porque esse elemento que é o elemento natural e atrativo não vai. O público não quer entrar para ver isso. Não quis entrar para ver. Pelo menos o público geral. Então, isso é muito importante, tá? Obrigado. E aí, olha, eu estou no Instagram, @SérgioMaggio, Maggio com 2 Gs. Se alguém quiser alguma dúvida, alguma coisa, basta me acionar lá.